Allan Kardec era um homem de ciência e a codificação dos espíritos foi feita de forma sistemática e metodológica. Assim, se comportando na sistemática científica. Não seria melhor chamar a codificação dos espíritos em teoria dos espíritos por ter previsibilidade e reprodutibilidade, requisitos da metodologia científica? Ou devemos ainda chamar de doutrina a codificação dos espíritos numa forma religiosa e dogmática? Pela metodologia científica, ela deixaria de ser teoria quando ela encontra a prática da sua tese. Enquanto nós temos apenas uma hipótese sem confirmação, nós chamamos de teoria. Então, nós temos a teoria heterotrófica da origem da vida, que tenta provar como é que a vida surgiu. Não temos certeza se foi assim, tá? Vai ficar com o nome de teoria. As teorias, elas surgem quando a gente ainda não consegue ter a certeza do que pensamos, não temos uma comprovação científica das coisas, uma praticidade que me consiga dizer aquela hipótese, ela está confirmada pelo experimento. No caso da doutrina espírita, as teses estão confirmadas no experimento quando a gente observa, através da mediunidade, a manifestação dos espíritos, as materializações, os fenômenos de comunicação inequívocos da realidade da vida após a morte. Então, ela sai do contexto de hipótese para o contexto de uma doutrina. E o que se tem como doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios articulados e harmônicos que não colidem entre si. Então, quando você tem um único princípio, ele é um princípio. Mas quando eu tenho um conjunto de princípios que eles se interagem e constroem um edifício, então eu tenho uma peça que encaixa na outra, que encaixa na outra, aí não é mais um princípio, é uma doutrina. Como, por exemplo, a doutrina de Sócrates. Ele tinha um todo de pensamento, era um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias formava um conceito de doutrina. Assim como no direito, você tem a doutrina. A doutrina, o que é? A doutrina é quando você tem as discussões do Código Penal nas várias vertentes. Então, você construiu a doutrina sobre aquele ponto, as várias visões que se encaixam. E nas doutrinas, se você puxar uma peça fundamental, o resto acaba ficando desconstruído, porque uma peça interage na outra. Então, é pela articulação dos princípios num todo harmônico que o Espiritismo é chamado de doutrina. E uma teoria seria se a gente pegasse alguns pontos que a doutrina espírita tem e que a gente ainda não conseguiu dizer que aquilo é realmente do jeito que está colocado. Eu posso ter alguns pontos, digo, esses pontos que o Espiritismo coloca, eles são ainda teoria que podem ser confirmadas ou não no amanhã, mas tem muita coisa que a doutrina espírita esposa que já está comprovada nos vários fenômenos mediúnicos.